Amigos e amigas, estou escrevendo um livro que vamos lançar dentro de alguns dias, chamado O Pecado Original. Por que isso? Porque a igreja nos ensina que tudo começou aí. Toda a redenção que Cristo veio trazer a nós na terra foi necessária por causa do pecado original. O que é o pecado original? O catecismo da igreja fala muito disso, a questão da queda. Deus fez o homem e a mulher perfeitos, enquanto homem, enquanto mulher. Né? E o catecismo diz que se não fosse o pecado original, o homem não deveria experimentar a morte. Foi criado para a imortalidade. Tanto assim que o livro da sabedoria, no capítulo 2, versículo 23, o livro da sabedoria da Bíblia, diz assim, que o homem foi feito para a imortalidade, foi criado para a imortalidade, mas por inveja do demônio, a morte entrou no mundo. Porque a morte entra pelo pecado. São Paulo fala, né, na carta aos Romanos, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, o pecado original é uma realidade. E como é que nós sabemos que é uma realidade? Uma realidade por aquilo que nós sentimos em nós. As tendências negativas que existem em todos nós. Não é verdade que nós temos tendência ao orgulho, à vaidade, arrogância, prepotência, ganância, impurezas, não é verdade? Gula, ira, inveja, preguiça, brigas. De onde é que vem isso? Não vem de Deus. Porque Deus não cria o mal. Não vem de Deus. Então vem de onde? Vem do pecado. Que pecado? Desde o pecado original. Então a igreja ensina que nós temos na nossa natureza humana decaída aquilo que ela chama de concupiscência, ou seja, a tendência ao mal. E você já nota isso desde a criança. Você vê que a criança, até os 7 anos de idade, ela não tem o uso da razão. Ela não sabe ainda o que é o certo e o que é o errado. É por isso que ela morde a amiguinha. Ela bate no amiguinho, ela é egoísta, né? Pega a bonequinha dela, é meu. E se a outra criança pega, ela vai lá e bate e morde. Eu sei, eu tenho minhas netinhas, meus netinhos que fazem isso. Ora, de onde é que vem isso? Essa coisa negativa não vem de Deus. Aquela criança tão linda, tão bela, tão inocente, por que ela age assim? Porque a natureza humana foi ferida, foi enfraquecida por causa do pecado original. Porque o homem lá na origem da humanidade se separou de Deus. Preferiu ouvir a voz do demônio, preferiu obedecer ao demônio do que obedecer a Deus. A Bíblia fala bem claro, Adão e Eva estavam no paraíso felizes, na comunhão de Deus. A igreja ensina que eles tinham a santidade original e a justiça original. O que é isso? Esse estado de santidade, estado de justiça original. O estado de santidade quer dizer comunhão perfeita com Deus. Aquele Éden, aquele jardim do paraíso, significa o quê? Aquilo é uma parábola, aquilo é uma alegoria, para dizer o seguinte, o homem vivia na comunhão com Deus, na amizade de Deus, no amor de Deus, em paz. Entende? E tinha também a chamada justiça original. O que era a justiça original? O homem em harmonia consigo, com a mulher, com Deus, com os animais e com a natureza. Não havia desordem na natureza. Não havia desordem entre o homem e os animais em si. Tanto assim que quando o reino de Deus se estabelecer de novo, essa desordem toda vai acabar. Mas primeiro é preciso que o pecado seja vencido. Então, por causa de tudo isso, porque o homem quis ouvir a serpente que disse: come dessa fruta que Deus proibiu. É claro que não tinha fruta nenhuma. A fruta ali é apenas um símbolo. Um símbolo do quê? De que o homem não deveria desobedecer os mandamentos de Deus, as leis de Deus. E o homem comeu a fruta. Ou seja, desobedeceu as leis, os mandamentos de Deus, como desobedece hoje. Deus diz: não roubar, o homem rouba. Não matar, o homem mata. Não pecar contra a castidade, o homem peca. Não desejar a mulher do próximo. E o homem continua pecando. Então, ele continua comendo aquela fruta proibida lá do paraíso. Então, essa fraqueza que a natureza humana experimenta vem do pecado original,
que nós só ficamos libertados por Cristo que nasceu da Virgem Maria, porque Deus prometeu que a salvação viria por ela. Não é? Colocarei ódio entre ti e a mulher, Deus disse para a serpente maligna, ela vai te esmagar a cabeça. Não é? Então Jesus veio de Maria e libertou a humanidade, mas isso custou a sua morte, o seu sangue na cruz.